Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais uma live da Retransformação Digital. Pode chegar, o pessoal já pode vir assistindo. Começou aqui. O pessoal lá da Surf Temp já está chegando na sala. Vamos lá, boa tarde. Tudo bem, João? Henrique entrou agora também. Muito bom. Vamos bater esse papo hoje, sexta-feira, né? Sextou, mas nessa pandemia global, nesse fica em casa, todo dia é sexta-feira, né? E todo dia também é dia de trabalho, não tem mais sábado, não tem domingo. Todo dia é dia de trabalho. Tem que dar atenção para os filhos, tem que dar atenção para todo mundo, para a família, mas também tem que dar continuidade nas coisas, porque a gente não pode parar de jeito nenhum. Daqui a pouco o nosso convidado, o Edson Ferreira, vai estar chegando. Vamos dando aqui alguns avisos. Bom, essa série Retransformação Digital, hoje é a quinta live da série, né? Hoje o nosso convidado é o Edson Ferreira, ele é diretor comercial e de negócios do Grupo Cidade de Comunicação. Ele é mestre em administração de empresas, professor universitário, gestor, executivo de televisão e rádio, né? O Edson é realmente comunicador, cara multifacetas e um grande transformador. E a gente vai chamar ele daqui a pouquinho. Primeiro só queria dizer que as perguntas vão ser respondidas, né? Durante a live. Quem tiver perguntas, dúvidas, é só perguntar, a gente vai estar respondendo. E também, caso as perguntas não possam ser respondidas, a gente sempre tem um recorte das lives que a gente coloca no feed do Instagram aqui da Hadash, tá? Então quem quiser, quem não puder, a gente não puder responder as perguntas ao vivo, pode acompanhar o nosso Instagram, segue acompanhando esses feeds, até porque esses recortes são muito importantes, são momentos chaves das lives, onde a gente traz uma informação diferenciada, e as respostas das perguntas que não forem respondidas ao vivo vão estar lá, ok? Tá, Cauã entrou, a Sara, Léo Galdino, Fê Galdino também entrou, muito bacana, vamos chegando aí que hoje o cara é fera. Hoje a live promete, o Edson tem muita novidade, um super executivo aí de rádio, televisão, conhece muito do assunto, professor universitário, tá? Mestre em administração de empresas, MBA em comunicação social. Quer dizer, é um cara que tem muita bagagem na teoria, muita bagagem na prática, já está se reinventando, reinventa, na verdade, a carreira dele todo o tempo, né? É um negócio assim, de outro mundo, a gente pode dizer. E vamos ver se ele já está aqui com a gente. Espera aí, deixa eu ver se eu já consigo chamar o Edson. Eu não estou localizando o Edson ainda aqui no nosso Instagram. Deixa eu ver aqui com ele. Se ele ainda não entrou na live, deve estar em alguma call, em alguma ligação. Estou chamando ele aqui. O legal do ao vivo é isso, né? A gente tem essa... E o ao vivo assim ainda. Eu aqui na Hadash, ele ali na casa dele, né? O Edson, ele vai para a empresa também, vai para casa, tem algumas coisas para fazer. A gente está tendo que todo mundo tomar muito cuidado, mas também é importante dizer o seguinte, gente, não pode parar. Eu estou vendo muita gente aí desanimada, não tá fácil para ninguém, não tá fácil esse coronavírus, essa Covid. O Edson já fez contato aqui com a gente, mas a gente tem que reinventar e tem que continuar produzindo, não tem como, tá bom? Então tá aí, ó, nosso convidado entrando, Edson Ferreira, diretor comercial e de negócios do Grupo Cidade de Comunicação. Boa tarde, Edson. Boa tarde, meu querido. Tudo bem com você, Fernando? Maravilha esse momento Tudo especial. jóia, é um prazer falar com você. Todo meu, querido. Vamos nós, no seu comando. Está conseguindo ouvir bem? Perfeitamente. Espero que também você esteja me escutando bem. Eu fiz aqui a sua apresentação, Edson. Eu te coloquei aqui, né, mestre em administração, professor universitário, gestor, comunicador, ou seja, você é um transformador e um retransformador, né, Edson? Na verdade, Fernando, primeiro parabéns aí pela sua iniciativa.
todo esse movimento que nós temos observado, principalmente depois desse isolamento social, esse movimento voltado para a mídia, esse movimento onde a mídia efetivamente passou a ser o cotidiano de todos nós no período de isolamento. Então, mais do que nunca, né, não apenas nós, mas as empresas elas vão precisar realmente passar por um processo de retransformação digital. E parabenizo a você por essa iniciativa e de dialogar com os profissionais sobre esse assunto. Legal, muito bom. Edson, então eu queria começar com você o seguinte. Você tem realmente, está à frente de um dos maiores grupos de comunicação do Nordeste, um verdadeiro hub de comunicação, e até para poder localizar o pessoal na nossa conversa, muita gente te conhece, obviamente, a tua audiência é grande também, mas até para minha audiência, para outras pessoas que a gente está fazendo um movimento para trazer gente também para escutar, ouvir, poder retransformar, pegar alguma pérola e levar para o seu negócio, dar uma animada também, que o pessoal está precisando de motivação, Edson. Eu queria que você contasse para a gente, assim, quem é, né, o Grupo Cidade de Comunicação, o tamanho dele, os veículos, o que ele representa, tudo isso. Olha, falar do Grupo Cidade de Comunicação é falar de um grupo tradicional, é falarmos de um grupo familiar. E, para surpresa, talvez, de muitos, é um grupo que tem 43 anos. E para você sobreviver da comunicação, digamos assim, durante mais do que 4 décadas, é necessário você se reinventar. Embora essa palavra reinventar-se, ela seja quase que um clichê, mas é necessário. É necessário você se adaptar aos novos tempos. É necessário você compreender a dinâmica do mercado. E o Grupo Cidade, ele hoje é um conglomerado de muitas plataformas. Como assim um conglomerado? Estamos falando de meios tradicionais. Eu nem gosto dessa expressão online ou offline. Certa vez, um amigo meu que é professor, em uma palestra, ele disse que não existe mais essa diferença. Não existe mais a diferença o que é on e o que é off. Na verdade, a comunicação ela passa a ser uma coisa só. Então, o Grupo Cidade, ele hoje detém, nós temos 7 emissoras de rádio. Nós temos a TV, nós temos o portal de notícias, nós temos colunas sociais, que o Ceará tem essa característica, né? Inclusive é o responsável por grandes acessos que nós temos aqui no portal CNews. E o grande desafio que a gente teve ao longo dos últimos anos é exatamente fazer uma integração. Mas integração de que forma? E eu sempre provoco as pessoas no seguinte entendimento. Todos nós sabemos o que é multimídia. Por exemplo, aquela caixinha de som, né, que a gente tem em casa, que se conecta ao Bluetooth do nosso aparelho. Aquilo é uma multimídia. Ou seja, eu transfiro o conteúdo de um dispositivo para o outro, mas é só isso que ele faz. Então, o nosso carro, muitas vezes, ele tem a tela multimídia, que interage comigo, interage com o usuário, mas ele não produz o conteúdo, ou tampouco ele replica o conteúdo de maneira diferente. E aí é que a gente entra num conceito bem interessante. Durante décadas, nós falamos sobre cross-mídia. Vamos fazer cross-mídia. Cruzar uma coisa com a outra, né? O cruzamento, né? Mas aí, quando a gente começa a falar nesse termo cross-mídia, ele é um tanto dúbio. Por quê? Porque o cross é simplesmente replicar o conteúdo em uma plataforma. Então, eu pego o conteúdo, por exemplo, eu trabalho com mídia de TV. Aí eu pego aquele conteúdo, replico no rádio de uma maneira adaptativa. Eu estou fazendo um cross. Eu replico esse conteúdo no site. Eu estou fazendo um cross. E aí eu tenho acompanhado alguns artigos e um tema muito interessante é um conceito transversal chamado transmídia. Ou a gente também pode fazer um paralelo com as narrativas. E eu me lembro da primeira vez que eu me deparei com esse termo. Ele é do início da década de 90, mas foi você como gosta de esportes, em 2017, no intervalo do Super Bowl, o próprio Google
fez uma experiência curiosa. Eles estavam implementando as caixinhas, né, aquelas caixinhas inteligentes do Google Home, e durante o intervalo, durante o intervalo comercial, eles ativaram nas casas dos usuários, tipo, ok, Google, e para quem tem aquela caixinha de som em casa, era uma extensão. O comercial continuava na sua casa. Eu tenho essa caixinha de som lá em casa, esse Google Home, assim como eu tenho o Alexa, que são elementos de transmídia, que eles interagem com você, interagem com o meio, interagem com a comunicação, interagem com as marcas. Eu já fiz, por exemplo, um pedido, né? Fiz um experimento de fazer o pedido do iFood utilizando a Alexa. Ou seja, a transmídia, as narrativas, é a partir do momento que eu utilizo a força dos meios e adequando a linguagem ao potencial. Então, quando eu cito a Alexa, o iFood faz um transmídia na medida que utiliza esse potencial para interagir com o seu público. Então, assim, o Grupo Cidade, ao longo desses anos, ele fez exatamente esse movimento de transmídia. Mas aí vem um desafio, né? Nós somos profissionais que temos mais de 30 anos no ramo de comunicação. E quantas vezes nós escutamos que a TV ia acabar com a internet? Lá atrás se falava que o rádio, na verdade, ia acabar com a história do Spotify, com a chegada da TV, ou seja, sempre se tem essa dúvida. O que é que vai acontecer com os meios tradicionais? O que é que vai acontecer com a TV? O que é que vai acontecer com o rádio? A internet acabou com o rádio? Aí eu vou trazer... Opa, deu uma travadinha aqui, deixa eu ver, fazer o seguinte. Só um segundo, Edson. Tá bom, agora tá ótimo. Pronto, beleza? Beleza. Certo. Então, o que é que eu tenho para comentar com os amigos? Os meios tradicionais, mais do que nunca, eles estão se fortalecendo com as novas mídias. Porque é exatamente por isso que eu falei do conceito de transmídia. Nada mais pode ficar isolado. Tudo tem que estar conectado. A TV ela não trabalha sozinha. Ela trabalha com o rádio, ela trabalha com a internet, ela trabalha com a comunicação digital. Ou seja, mais do que nunca, a gente vai ter um fortalecimento desses meios. E nessa perspectiva, foi exatamente isso que o Grupo Cidade ele vem fazendo, encontrando esses novos caminhos. Mas aí eu faço o seguinte comentário. Ninguém ou poucas pessoas sabem qual será esse caminho. Porque os ciclos de transformações, eles são muito curtos. Não dá para ser preditivo. Dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque, na verdade... Desculpa, pode continuar. Porque, na verdade, os ciclos... Eu sempre eu comento com os meus alunos, por exemplo, quando eu era garoto, quantas vezes eu assisti o comercial do sabão Omo na televisão? Era só sabão Omo duplação. E acabou-se. E ele ficou assim durante décadas, sem nenhum tipo de mudança no seu roteiro. O comercial era aquele de fazer o teste da lavagem com a dona de... Pronto. E bastava aquilo. Mas hoje não. Quantas marcas de sabão em pó nós temos hoje no supermercado? Então, o nível, a maneira de se comunicar, a maneira de interagir, ela mudou. Então, essa expressão de multicanais, essa expressão onde os consumidores, cada vez mais, eles têm que ser abraçados por muitas formas de mídia, será uma temática relevante. E aí, já para permitir que você também comente, o Brasil ele tem uma característica. O Brasil não é o nosso bairro. O Brasil não é... Eu, por exemplo, moro no Vajota Mucuripe, ali naquela divisão. Eu não posso dizer que o Brasil é uma classe média. Na verdade, o Brasil ele é um país continental. E óbvio que nós, felizmente, temos acesso a uma internet de banda larga de qualidade, nós temos os nossos smartphones, e assim como mais do que 50% da população. Mas a melhor maneira da comunicação chegar naquela pessoa que não tem condições,
ainda é a TV aberta. O rádio chega, mas ele chega também atrelado a esse público que muitas vezes é esquecido. Esse público que a gente acha que é só o nosso bairro. Não. O Brasil é um país continental e eu creio exatamente nessa transformação que nós temos que acompanhar em termos de mídia, em termos de modelos. E aí eu insisto, né? Nós não sabemos qual será o caminho. Quem souber, por gentileza, coloque aí nos comentários. A gente está tentando dar uma adivinhada, né? Edson, olha só, isso que você falou teve algumas coisas bem interessantes já, lógico, né? E assim, primeira coisa, hoje em dia a vedete, quando a gente vai falar de marketing digital, a vedete de todo mundo, até dos influenciadores, dos artistas, é o Instagram. E como é o Instagram, essa vedete da mídia social, eles já pregam até, para você ver como você tem razão, a morte do Facebook, que acabou de nascer, eles já estão querendo matar. Ou seja, as plataformas elas vão mudando. Só que o Facebook, ele ainda é maior que o Instagram. Ele, bom, tanto é maior que o Facebook é a empresa que comprou o Instagram. Perfeito. E aí, como as pessoas começaram a falar, não, Instagram, e desmerecendo muitas vezes, o que é um erro, viu? Porque o Facebook vende muito, ele converte muito, ele tem marketplace, ele é transmídia, multicanal, multimídia, tudo isso que você fala. E assim, só para você entender onde eu vou chegar. O Facebook, o que ele fez? Para as pessoas entenderem que é ele que é a plataforma mãe, que é ele que tem o gerenciador de negócios, onde são feitos os anúncios e a programática dele, no Audience Network e tudo. Ele fez questão de colocar a marquinha dele, Facebook. Quando você abre o Instagram, lá está dizendo By Facebook. Quando você abre o WhatsApp, lá está dizendo By Facebook. Ou seja, a empresa que está por trás de tudo ainda é o Facebook. Isso é uma forma de fazer marketing, né? Fazer brand e, ao mesmo tempo, deixar claro que o caminho que tudo está tomando. Agora, você falou já bastante conceitos que a gente vai trabalhar aqui nessa 1 hora de live. Só que, e eu achei interessante o seguinte, essa coisa de uma mídia matar a outra. Porque você é colunista do portal CNews, tem uma coluna de negócios, e já fez essa transformação. 136, eu não botei no modo 136. 136 é um serviço da Secretaria. Olha só, estou recusando a ligação, né? Não tem jeito. Aí eu posso desligar aqui na transmídia. Aqui também é transmídia? Total, né? Eu vou desligar a ligação aqui, eu não preciso desligar ali, ó. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você tem o podcast business. Você tem um podcast business. O podcast, ele ajuda a aumentar a audiência da TV e do rádio, ele divide a audiência de TV e rádio, ele concorre. É justamente porque agora você pode ver que a Globo, todos os programas da Globo agora também tem podcast. Ou seja, eles estão conseguindo, uma ajudando a outra a crescer e nada de uma matar a outra, não é isso? Bom, eu vou te contar uma coisa que talvez poucas pessoas saibam. Eu comecei a gravar podcast há mais de 10 anos. Eu gravei o meu primeiro podcast. Porque você foi um dos primeiros a ter Apple TV aqui no Ceará. Eu lembro que eu fui visitar. Você lembra disso? Lembro. Visitar lá atrás, você falou, Fernando, olha isso aqui, essa caixinha maravilhosa. Eu a chamava de caixinha mágica. Né? Olha essa caixinha mágica capaz de transformar qualquer TV e transformaria numa TV, numa Smart TV, hoje é uma coisa tão comum. Então, eu entendo, você comentou o fato de eu escrever para um portal de notícias, eu falo sobre negócios, e quando foi há pouco mais de um ano atrás, eu comecei a perceber que essa mídia podcast, até porque eu sempre consumi bastante, eu comecei a entender que era um caminho que estaria em ascensão. Eu comecei fazendo algumas aulas para os meus alunos, até para que eles pudessem, o transmídia,
Ou seja, eu entregava um conteúdo dentro da sala de aula, eu abordava alguns conceitos e dizia, bom, você quer saber mais sobre isso? Você acessa lá o podcast e essa resposta estará lá. Então, dentro dessa perspectiva, eu retomei o podcast em 2018, que foi exatamente para dentro da coluna Business. E eu entendo o podcast exatamente o que tem acontecido com as lives. O que nós estamos fazendo aqui. As lives estiveram disponíveis aí durante quanto tempo? 2 anos? 2 anos? 1 ano? 2 anos. Mas somente agora, diante de uma necessidade e de um novo padrão de consumo, é que a gente atentou, certo? Eu não tinha esse costume de fazer live. Eu não tinha o costume de fazer reuniões virtuais. Hoje, as reuniões que nós estamos fazendo aqui com o time, com grande parte dos nossos funcionários, é através do Skype, é através do Zoom e de outras ferramentas. Então, eu entendo o podcast exatamente nesse novo momento de streaming, de entrega de conteúdo específico. Se você quer, eu gosto muito de assistir séries, assim como a minha esposa. Nós estamos assistindo uma série da Netflix, que é a Vis-a-Vis. Não sei se você já... É uma série bem interessante. O cinema espanhol, ele tem, na verdade, tem tido um sucesso muito grande depois da La Casa de Papel. Então, quem quer saber especificamente sobre um seriado, existem podcasts que trabalham exatamente esse conteúdo. Então, o que é que eu quero dizer? A mídia, como um todo, ela está se segmentando. Na verdade, esse termo, se segmentar, ele é até um pouco ultrapassado. Eu vou usar uma outra nomenclatura. A gente pode falar em clusters. É um processo de clusterização. Ou seja, são microsegmentos que nós estaremos trabalhando. Óbvio que eu gosto de audiência. A audiência, ela é necessária. Mas hoje ela não pode ser o único fator de decisão na tomada de decisão de uma empresa. Porque se você quiser audiência, basta pegar um programa que não tem uma adequação editorial específica e coloco lá. Mas será que o teu produto se encaixa nele? Então, cada vez mais, a gente tem que ir para a especificidade, para o entendimento dos hábitos do público. Eu sou da época que pesquisa, bastava você ter grau de instrução, nível de renda, né? Se era o gênero, pronto. Essas pesquisas tradicionais, elas não têm mais como responder às demandas atuais das empresas. É necessário uma nova compreensão. Essa questão da segmentação, é por isso que hoje agora... Bom, eu quero fazer 2 perguntas, tá? Eu vou aproveitar, eu vou fazer 2 perguntas para você e você vai conseguir encaixar elas. Porque você falou 2... Eu peguei 2 coisas. Você é uma pessoa que viaja muito e está fazendo essa... Como todo mundo está em quarentena, eu também faço reuniões todo dia com o time da Haddad, de manhã e de noite, pela plataforma, pelo Zoom. Só que vocês têm uma televisão que é afiliada da Rede Record, que é uma TV nacional, conteúdo nacional. Vocês têm muitas vezes encontros de executivos que vocês normalmente, antes da pandemia, iam a São Paulo para reuniões, fazer viagens. Então, a primeira pergunta, vou fazer 2. Essas viagens, você entende que com esse novo jeito, já da retransformação, esse novo approach, vai diminuir as viagens, porque muitas dessas reuniões poderão ser feitas pela tele-reunião, né? Pelo Zoom. E também eu queria saber se essa questão da segmentação, que já é a natureza das TVs fechadas, mas não da TV aberta. Vocês mesmos têm a Record News, que é uma TV segmentada de notícias. Então, se essa tendência da segmentação é um dos fatores que, mesmo nessa pandemia, no Fica em Casa, cresceu também 20% da audiência das TVs fechadas, como também cresceu da TV aberta, e como é que a TV aberta vai se lidar com esse nicho, com essa questão dos nichos. Porque ela tem a programação das TVs
fechadas são verticais. TV de esporte só fala de esporte, TV de notícia só fala de notícia. E a TV aberta, ela fala de manhã de notícia, depois de entretenimento, depois de novela, depois de filme, depois de esporte, depois de notícia, depois de programa de auditório, depois... Como é que vai... Educação, né? Com os telecursos e tal. Como é que será isso? Bom, primeira pergunta que você fez em relação às viagens. Você mostrou aí o seu relógio, certo? Se eu pegar o meu relógio, está no braço esquerdo. Se eu tirá-lo e colocá-lo no braço direito, eu tenho certeza que durante um tempo ele vai me causar um certo incômodo. Ou seja, essa mudança de hábito, ela requer um tempo para que eu me acostume, para que eu entenda que o relógio está aqui. Ah, não, mas eu prefiro do lado esquerdo. Eu vou colocá-lo no lado esquerdo, porque é assim que eu sou acostumado. Eu fiz essa pequena ilustração porque nós temos dificuldades em mudar hábitos. Mudar hábito não é uma coisa que acontece do dia para o outro. Óbvio, algumas pesquisas demonstram que um hábito sendo repetido durante 66, 70 dias é que ele passa a se tornar dentro da sua rotina. Ontem eu conversando com um amigo meu, o Luiz, e ele comentou isso. Edson, será que tudo o que estão dizendo que vai acontecer em termos de mudança de hábito vão se concretizar? Eu creio que não, certo? Óbvio que as videoconferências elas vão se tornar ainda mais usuais, até porque as empresas elas vão passar por um período recessivo. Então, as viagens que outrora eram mais frequentes, elas serão adaptadas para um modelo mais rentável. Bom, se eu posso fazê-la via conferência de vídeo, por que mandar o executivo? Mas aí eu parto para outra premissa. Eu, Edson, sou muito sinestésico. Eu como sou de uma perspectiva comercial, eu sempre fui da esfera comercial, eu preciso de gente, eu preciso de toque, eu preciso de olhar, eu preciso me sentar para um almoço, trocar ideias. E isso o vídeo distancia. Essa relação do vídeo, ela é mais resolutiva para o cotidiano, mas para uma rotina empresarial mais robusta, não. Uma vez falando de TV a cabo, eu gosto muito de aviação. Você é paraquedista também, né? Eu gosto muito de aviação. E um determinado canal de TV a cabo estava falando sobre a venda de jatos executivos. Por que o executivo ele compra um jato? Por que o executivo ele compra um avião? É porque ele faz daquele avião mais rentável e o torna escritório e acelera as suas decisões. Então, trazendo dentro dessa perspectiva, eu entendo que em muitas circunstâncias as reuniões presenciais, elas serão e continuarão sendo importantes, mas elas serão adaptadas, certo? Tem algumas que não dá para fazer pelo vídeo. Tem alguns certos assuntos, certos detalhes que tem que ser, como você falou, sinestésico, até sentindo a emoção, né? Exatamente. Porque as relações que a gente, pelo menos o que eu tenho percebido, assim, uma leitura pessoal, o que nós temos observado é que a internet, os meios digitais, eu sempre fui, como você comentou há pouco tempo atrás, um aficionado por novas tecnologias. Né? Total. Então, a minha esposa comenta que se as empresas de tecnologia me descobrissem, porque eu levo o equipamento à exaustão. A Alexa, eu a utilizo até ela ficar exaurida. Eu utilizo todos os recursos. Bom, se foi feito para isso, eu vou utilizar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A tecnologia, digamos, 5 anos atrás, alguns anos atrás, ela distanciou as pessoas, mas eu creio que há um momento que as pessoas estão sentindo falta. Principalmente pós esse período pandemia, onde nós estamos passando aí por um período de isolamento social necessário. Né? Primeiro temos que cuidar da saúde, depois cuidar da saúde dos nossos negócios. Mas é importante que as pessoas, que certamente após esse período, as relações elas vão mudar. Mas eu creio que o toque, que o olhar, que o abraço,
ele venha se fortalecer também. Eu acho que a gente não vai querer ficar tão distante. A gente vai querer, obviamente, se aproximar com segurança. Então, o toque, o olhar, o abraço, o aperto de mão, eu acho que ainda vai ser um ativo muito importante dentro das relações humanas. Mas, óbvio, né? Por exemplo, nós aqui da equipe do comercial da empresa, nós estamos há praticamente 30 dias lidando com essa modalidade à distância. Será que a produtividade ela cai ou não cai? Né? Será que é em decorrência da crise ou não é? Ou seja, nós vamos nos adaptando. Como eu disse, os ciclos são mais curtos. Os ciclos de transformações, eles acontecem de maneira muito rápida. Então, nós temos que ter uma percepção e entendimento de que nem tudo vai virar virtual. Essa é a minha leitura. Nem tudo vai ser virtual. Nem tudo vai ser via teleconferência. Eu já acredito até que é o contrário. A retransformação digital, que é o que a gente prega, ela é aquilo que você falou no início, que seu amigo falou, se eu não me engano, Luiz, que tem tudo, que não existe o on e o off, é tudo integrado numa questão só. O que eu acredito, por exemplo, a Hadasha atende a CVC Viagens, né? A gente sempre trabalhou com eles para fazerem uma extensão do atendimento da loja via redes sociais. Por quê? Porque você pode fazer um anúncio diferente do que eu passo na televisão, que eu alcanço muita gente com a minha mensagem, e realmente a televisão, a TV aberta, é imbatível quando a gente vai falar de impacto e de alcance, ela é imbatível. A diferença é que quando eu faço um anúncio no Instagram, no Facebook, eu tenho a condição de ir lá naquela minha lojinha, que é o meu perfil, a pessoa já falar comigo. Agora, se eu também não conversar com ela lá, eu estou fazendo televisão no Facebook. E aí é o jeito errado de fazer. Na televisão, eu tenho que fazer televisão. No rádio, eu tenho que fazer rádio. Fazer eles conversarem, seja em trans, em cross, é uma coisa estritamente inteligente, uma maneira de fazer o comercial não replicar e sim continuar no outro meio. Agora, cada meio tem a sua natureza, né? Já estou até me empolgando. Isso. Cada meio tem a sua natureza. Então, a natureza dos meios não é nem das redes sociais, tá? Das mídias sociais, não é nem dos meios digitais, porque a gente tem o WhatsApp Marketing, a gente tem Google, a gente tem o LinkedIn, a gente tem YouTube, muitas plataformas que vão estar nos dispositivos móveis. Mas, por exemplo, Netflix. Netflix é uma televisão on demand, onde eu tenho um conteúdo absurdo. Onde eu tenho conteúdo. Mas aonde que as pessoas preferem assistir o Netflix? No dispositivo móvel ou na televisão? No aparelho? Na televisão. Eles querem ver na televisão grande, naquela que está na sala, que reúne a família inteira. Você quer convidar. O pessoal agora está fazendo live. Tem gente que quer convidar até amigos para ficar assistindo live em casa, porque está sentindo que é como se estivesse vendo um DVD. Exatamente. Exatamente. Tem gente, assim, pelo menos quem mora na mesma casa, fica em torno da TV assistindo a live. Então, é isso que a gente está vendo de movimento. Mas aí, essa questão toda, naquilo que eu te perguntei, no impacto da TV aberta e no mercado, como você falou, como é que está nesse momento? A audiência aumentou, a gente sabe que subiu os níveis de audiência, como há muito tempo não se via, né? Até. Sim. Mas e o anunciante? Ele está sabendo aproveitar, oportunizar isso para manter a marca dele viva na memória das pessoas? Porque, assim, as vendas não estão acontecendo muito, porque as pessoas estão com um pouco de receio de saber como vai ser a questão de salário mesmo, de emprego, a questão das reduções. Porque o empresário e o empreendedor classe média que move esse país, ele, infelizmente, ele foi pego de calças curtas. Ele não estava preparado. Todos nós, né? Ninguém estava preparado. Essa aqui é bem verdade. Só que o Brasil não é um país como a Europa, como os Estados Unidos, que tem uma cultura de poupança forte. O brasileiro vive muito o momento imediatista, né? A gente sabe que tem uma onda grande crescendo e melhorando muito, investimento em bolsa de valores, mas os próprios ricos que tinham muito dinheiro na bolsa de valores
o patrimônio deles, nesse momento, foi diluído pela metade. Diluído. Perdeu quase 50%. Então, como é que está o mercado em relação a isso? Bom, primeiro eu tenho que responder a segunda pergunta anterior, certo? Da segmentação, mas eu vou juntar numa coisa só. Tem uma palavrinha... Só um segundo, Edson. Antes de você responder, aqui, não, só para dizer que eu estou com o Edson Ferreira, né? Porque muita gente vai entrando, diretor comercial e de negócios do Grupo Cidade de Comunicação. Agradecer aí a audiência, Camila Brandes, Davi Fernandes, a Michele, Rádio, todo mundo que está assistindo. E você traz uma audiência muito grande junto, Edson. Obrigado. Tem muitos alunos meus aí. Camila é minha aluna, James, ex-alunos. São os ex-alunos. São, na verdade, diz um amigo meu que eu tenho fãs, não tenho ex-alunos. Aí é bom, hein? Mas respondendo a tua então, olha a Camila respondendo aí. Obrigado, Camila. Queridos, é o seguinte, tem uma palavrinha que eu gosto muito. A palavrinha chama-se curadoria. Então vamos, o que é que tem a ver curadoria com TV, com rádio e com internet? É o seguinte, se você receber uma mensagem hoje dizendo que receber via WhatsApp, uma informação dizendo que descobriram a vacina contra o vírus Covid-19, você vai olhar via WhatsApp e vai dizer, isso aqui deve ser fake news, certo? Então, ou seja, porque ali não tem curadoria, não tem um responsável, as pessoas disparam, certo? Por isso que nós estamos vivendo esse tempo de fake news, de notícias falsas. E aí vem uma questão. Os veículos tradicionais, eles têm curadoria. Eles têm uma responsabilidade pela notícia. Se o nosso jornalismo aqui, da TV Cidade, colocar a notícia no ar, e essa notícia for falsa, o responsável é o diretor de jornalismo, porque ele não checou, e obviamente ele não vai fazer isso. Ele checa as fontes, ele checa se aquilo é verdadeiro ou não, certo? Então aí eu entro por essa premissa. Muito do que nós vamos viver, aí eu tenho esse sentimento, nem gosto muito dessa palavra, mas eu tenho esse sentimento, que o que nós vamos viver nos próximos anos é exatamente a necessidade de acreditar naquilo que está sendo dito. E aí vem os meios tradicionais que têm curadoria, eles se fortalecem. É tanto que saiu... A notícia sai chancelada, né? Chancelada. Tem um carimbo lá que dá credibilidade para a notícia. Isso. Alguém tem que ser responsável. Então, se eu disparo, se eu replico um conteúdo via WhatsApp, eu não estou ali, estou apenas replicando. Eu não me torno responsável por aquilo. E aí eu entro dentro dessa premissa. A segmentação dentro dos meios, ela será fato. Será não. Ela já é um fato, a segmentação. E aí eu já utilizei aquela outra expressão, os clusters, né? A microsegmentação. E aí, reforçando tudo isso, quem ainda imagina que a TV perdeu audiência, vai se surpreender que o tempo médio, isso antes do período de pandemia, o tempo médio do brasileiro frente à TV, ele na verdade foi aumentar. Olha só, então isso eu estou falando antes da pandemia, o tempo médio frente à TV aumentou. E quando foi agora, nesse período de pandemia, óbvio que todos nós passamos a consumir mais. Óbvio que eu passei a assistir mais jornais. Óbvio que eu passei a assistir, a ter mais conteúdo dentro do meu dia a dia, certo? Então, esses meios segmentados, em todas as esferas, eles aumentaram a sua audiência. Eu, por exemplo, acho que, não sei se você lembra, eu utilizo muito o Twitter. O Twitter, para mim, é uma fonte inesgotável de informações. Mas eu só sigo aqueles perfis que têm curadoria, que têm responsabilidade daquilo que está sendo dito. Porque eu utilizo como um agregador de notícias. E aí, você me fez uma pergunta. O Twitter é o mais dinâmico, você acha assim, o mais ágil para trazer a informação? Porque ele foi o primeiro
com essa velocidade. Esse conceito que você fala dos nichos foi muito defendido pelo Chris Anderson. Isso. Não é isso? Cauda longa, long Isso. tail. Isso. Eu acho que é bem isso mesmo, né? É bem isso. E o Twitter nasce com isso. E ele teve essa questão de nicho da informação rápida, o microblog, né? Ele nasceu como um microblog. Então, Edson, eu me mantenho informado hoje, obviamente, pela celeridade que eu necessito, eu me oriento muito pelo aquilo que é dito dentro do Twitter. Eu sempre indico. Agora, o Twitter ele tem que saber ser utilizado, certo? E aí, eu ainda não esqueci do mercado, ainda não esqueci dos clientes. É porque é tanta coisa, né, que a gente acaba... Eu vou ter que fazer umas 10 lives com você. Tem muito conteúdo. É, interessante. Então, quando a gente começa a falar dessas multiplataformas, aí vamos entrar na perspectiva dos anunciantes, certo? Eu sou da época, Fernando, eu como trabalho, como eu comentei um tempo atrás, nós trabalhamos há muito tempo nesse ramo da comunicação. Tem gente que fala publicidade e propaganda e considera tudo uma coisa só, o que não é. Então vamos considerar tudo nesse ramo da comunicação. Eu sou da época que para vender comercial bastava dizer que era de uma determinada empresa. Ah, eu sou de determinada empresa. Aí o cliente comprava. Né? O cliente comprava. Naquela época, nós tínhamos uma mídia, uma comunicação muito verticalizada. Tem a história do lockdown vertical e do lockdown horizontal, eu me lembrei dessa expressão. A comunicação ela era muito verticalizada, ou seja, um meio acabava respondendo e atendendo a todas as demandas. Um outro dado que você tem conhecimento, né? Do bolo publicitário, o meio TV ainda detém 60% de toda a verba publicitária. Talvez isso assuste muita gente. 60% de todo o bolo publicitário ainda vai para o meio TV. É um número ainda muito gigantesco. Insisto, o perfil social, o perfil socioeconômico e demográfico do Brasil se permite a isso. Nós temos um país gigantesco, com muitas desigualdades sociais e que, infelizmente, depois desse período, deve se acentuar, né? Pelo desemprego, pela diminuição da renda. Então, vamos lá. Se outrora a comunicação ela era verticalizada, bastava eu anunciar, talvez no veículo, no meio, e resolveria a minha comunicação para as massas. Será que isso hoje funciona? Não. Né? No meu entender, e esse é o entendimento que nós temos aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Até porque o meio TV hoje não tem mais só 5 emissoras, só o próprio meio TV que você fala tem mais de 100 emissoras. Exatamente, exatamente. Eu não tinha tanta opção naquela época. Não, Totalmente, é igual. Eu colocasse meu comercial ali, estava todo mundo assistindo o comercial ali. Hoje não é mais assim. O excesso de opções hoje é monstruoso. Exato, exato. O Arthur está falando aqui em pulverização da mídia. Exatamente isso, Arthur. E aí, essa pulverização, ela entra na perspectiva que hoje a comunicação ela é horizontal. Eu tenho vários pontos de contato do meu usuário. O empresário, ele quando se utiliza da publicidade, ele necessita fazer rádio, TV, out of home, que é um dos meios que cresce bastante. Ele precisa fazer comunicação digital, ele precisa ter uma mídia pulverizada, uma mídia horizontalizada, e o que isso quer dizer? Vários pontos de contato, certo? Esse é o entendimento que eu tenho em relação ao que tem acontecido. E aí entra na perspectiva do nosso cliente. Hoje a gente não vende mais mídia, como a gente falava, vender o X da mídia. Ah, você quer comprar um programa A, programa B, qual é o desconto? Isso é coisa de 10 anos atrás. Hoje a gente vende soluções. Nós vendemos soluções. Qual é o problema do cliente? Qual é a dor do cliente? E esse envolvimento que a gente tem, né, óbvio que entra na perspectiva da negociação, mas é muito... Eu luto muitas vezes para não vender só o meio. Ele pode até naquele momento resolver o problema do anunciante,
mas eu prefiro essa mídia horizontalizada. E aí eu gosto demais aqui da empresa, porque nós temos capilaridade. Nós temos vários produtos, nós temos um exemplo clássico, que é um modelo de rádio transformador, que é a Jovem Pan. Jovem Pan, né? A Jovem Pan, inclusive, foi case de sucesso nos Estados Unidos, já foi apresentada no Google como modelo de negócio disruptivo de rádio. Mas o que foi que a Jovem Pan fez? Eu conheço o Tutinha, né, que é o presidente, é o dono da Jovem Pan. A ideia dele foi simples. Há 5, 6 anos atrás, ele pegou a rádio e levou para a web. Né? Então, o conteúdo de rádio, ele replicou na web. E aí, só que o parceiro dele, ao invés dele desenvolver uma plataforma própria de vídeo, como muitas outras empresas elas fazem, ele se aliou a quem? Ao Google. Ele se aliou ao YouTube. Né? Então, ele pegou, YouTube, eu não quero concorrer contigo, eu quero ser o teu parceiro. Então, trouxe o YouTube para perto. Então, e a Jovem Pan, hoje, ela é uma rádio que muitas vezes um amigo meu disse, Edson, assistia a Jovem Pan. Mas está falando de assistir de uma rádio, porque, na verdade, ele está assistindo pelo YouTube, ele está escutando pelo carro, ele está acompanhando pelo carro. É capaz de ter mais gente já no YouTube vendo Jovem Pan do que no rádio daqui a pouco. É verdade isso. Porque, eu vou te dar um dado. O Pânico, inclusive, o Pânico agora foi para aquele formato, o Pânico da Band no YouTube e na rádio Jovem Pan. Exatamente. Exatamente, né? O programa Pânico, ele é um programa de audiência, líder no segmento. E veja só, a exemplo do que eram os programas de auditório no passado, ele se transformou, certo? Ele se transformou. E aí eu vou te dizer uma coisa curiosa que fica para todos os demais, que eu agradeço que estão acompanhando aqui. A Jovem Pan não trata aquelas pessoas que seguem o perfil, aquelas pessoas que se inscrevem no seu canal do YouTube como assinantes. Eles os tratam como propriedade digital. Então, se você olha aí, sei lá, eu devo ter 5.000 seguidores. Na verdade, esses seguidores que foram orgânicos são poucos ou são muitos, mas são propriedades digitais. E assim as marcas, elas trabalham dentro dessa perspectiva. Então, a Jovem Pan utiliza muito esse conceito, que é o que a gente tem trazido para cá para o Grupo Cidade. Então, o Grupo Cidade, juntando todas as plataformas, nós temos praticamente 700.000 usuários. Ou seja, nós temos aí, e estou falando só da comunicação digital, né? Só do perfil da TV, perfil da rádio, o canal do portal CNews. Ou seja, juntando tudo isso, eu tenho praticamente 700.000 de usuários que são considerados o quê? Propriedade digital. São pessoas que voluntariamente passam a consumir o nosso conteúdo. E aí é que está. O cliente hoje, para que ele tenha resultado, no meu entender, óbvio que eu quero fazer essa campanha específica na rádio. Nós temos a solução? Temos. Né? Eu quero fazer só TV. Mas o nosso executivo, ele é preparado para a seguinte perspectiva. Eu tenho uma alternativa que vai ampliar o teu alcance. Eu tenho um modelo que vai aumentar a tua visibilidade. O nosso papel, ele se tornou menos de um vendedor e mais de um consultor de comunicação. É mais um estrategista para encontrar, e eu gosto muito dessa expressão, qual é a dor do cliente? Qual é a dor do anunciante? Onde nós podemos resolver? E muitas vezes, se eu não tenho como resolver, eu tenho que ser claro. Porque aí a comunicação digital, ela trouxe uma coisa fantástica. Ela trouxe métricas. Então, quando a gente começa a falar em métricas, em mensuração, que esse é o desafio da mídia outrora chamada de offline, se é que esse termo existe, é mensurar isso. Ou seja, o retorno sobre entregar a mensuração igual ao digital, né? Exatamente. Esse é o desafio. Mas isso a gente pode... É um grande desafio. Mas ontem eu debati isso um pouco. Porque a gente trabalha com isso, a gente já conversa muito sobre isso, Edson. Eu queria até fazer um depoimento. Eu como agência, venho há muito tempo, porque aqui você tem grupos de comunicação. Você tem o Grupo Cidade, você tem o Grupo Jangadeiro, tem o Grupo Verdes Mares, você tem vários grupos. E os grupos,
vocês têm mais capilaridade por terem mais veículos, mas um grupo tem 3, outro grupo tem 3, 4, e assim vai. E sempre fui atendido por vários atendimentos de uma pessoa da rádio, uma pessoa da TV, uma pessoa do jornal, falar até do impresso. E eu falava para eles, gente, nem todo mundo aqui tem muita verba. E aí, Edson, para poder fazer essa pulverização com pouca verba, também você corre o risco, se não souber fazer. O Kirilau até perguntou das plataformas, você corre o risco do quê? De distribuir e não fazer bem feito nada. Então, a negociação ela precisava ser com esse entendimento de grupo. E eu vou te dizer, eu tentei fazer isso diversas vezes e não conseguia. Olha, já tem mais de 2 anos tentando. Até que eu vou fazer o depoimento, infelizmente. Nós sentamos, eu, você, a Nicole, eu expus as minhas necessidades e a gente conseguiu fazer uma coisa que eu tivesse na TV, eu tivesse no portal, eu tivesse na rádio, do jeito que eu conseguisse usar a minha verba e estar bem. E aquilo que você falou, alcançar o meu público nas diversas plataformas, nos seus diversos momentos. Exatamente. De forma que eu causasse um impacto e fizesse com que a minha mídia fosse rentável. Exatamente. Inclusive, eu quero aqui parabenizar a própria CVC, que é um cliente, né, que teve um comportamento extremamente primoroso durante a crise. Eu tenho certeza que, inclusive eu recebi recentemente um dado que as marcas que estão anunciando nesse momento serão aquelas marcas que serão lembradas, certo? E aí eu estou lembrando de uma pergunta que eu não respondi, de 30 minutos atrás. Como é que as marcas estão se comportando aqui? Então, eu não gosto de dizer que o nosso mercado não seja maduro. Até porque todos nós estamos em processo de maturação, de conquista de espaço. Mas óbvio que a minha expectativa é que nós somos uma cidade, o estado do Ceará é um estado em desenvolvimento, com saúde fiscal, nós temos uma infraestrutura que se desenvolveu nos últimos anos, temos o turismo, ou seja, temos vários benefícios que o estado conquistou a duras penas aí ao longo dos anos. Mas, por outro lado, os anunciantes acabam recuando. Eu entendo, é compreensível. Ué, como é que vai ser o dia de amanhã? Então, eu prefiro reduzir, eu corto esse custo aqui, digamos, esse custo variável, né, que eu possa controlar. E aí vem uma questão bem interessante. Como se aproveitar em meio à crise? E aí eu vou te dizer uma coisa, Fernando, e para todos os amigos que estão me escutando. Eu nunca trabalhei tanto no período de pandemia. Eu nunca tive tantas ideias, né? Antes da nossa conversa, eu estava aqui falando com São Paulo, já procurando desenvolver um projeto local, um projeto transmídia que envolve o que nós estamos fazendo aqui, mas eu não posso ficar limitado a só isso, eu tenho que ir para o rádio, eu tenho que ir para o podcast, eu tenho que ir para a coluna, eu tenho que ir para a TV, eu tenho que ir para o editorial, ou seja, e aí vem um grande desafio. Tudo isso a um preço barato. Tudo isso a um custo baixo. O tal do mais com menos. Nossa, esse é o desafio. Agora, aí o mercado ele tem que entender que o preço da luz, o meu insumo maior aqui, digamos assim, é a energia. Né? Para manter um transmissor, para manter, digamos que é um insumo caro, né? Um dos mais caros. Diz que a luz no estado do Ceará é a mais cara do Brasil. Pronto, então, o que é que eu quero dizer? Eu tenho uma conta fixa a ser paga. Então, encontrar esse break-even, né? Vamos usar esse termo, esse ponto de equilíbrio entre a minha entrega e a rentabilidade do meu projeto, esse, de fato, é um desafio que nós temos. Mas eu creio em novos modelos. Então, só dizendo, eu creio que você também, eu nunca trabalhei tanto. Eu nunca tive tantas ideias. Então, essa história de home office, beleza, eu utilizo o home office, mas eu estou aqui no trabalho, estou em isolamento, parte da equipe está lá na sua casa, mas trabalhando. Mas eu digo para você, eu nunca tive tantas ideias. Eu nunca troquei tantas ideias com a Nicole, que é a que trabalha aqui no grupo, a gerente, excelente gerente de negócios,
né? Então a gente troca ideias, fica fomentando como é que a gente resolve, né? Ou seja, o nosso papel hoje da comunicação é entender como é que o cenário vai se comportar nos próximos meses. Eu vi um colega comentando aí a história do plano de marketing. Por incrível que pareça, essa semana eu fiz um business plan, né? Fiz um business plan, porque o que vai mudar nesse período? Na verdade, o que vai fazer diferença nas empresas agora é a gestão. E a gestão, mais do que nunca, ela é agora que ela é necessária dentro das organizações. E eu vou dizer uma coisa, tem uma expressão que a gente troca muito internamente. Mais do que nunca, nós teremos que fazer o básico bem feito. Repito, mais do que nunca, nós teremos que fazer o básico bem feito. E o básico barato, o básico que traz resultado, o básico que traz capilaridade, o básico que traz entretenimento. O Edson, hoje eu tive uma reunião com a minha equipe, eles estão todos, a gente tem reuniões diárias e eu falo para eles, e até eles estão comigo há algum tempo, então eu falo, vocês mesmos são provas. Eu nunca trabalhei nos últimos 5 anos, desde que a gente mudou para essa nova sede da Hadash, eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando agora. E por incrível que pareça, mesmo com todo o baque, porque realmente suspendeu tudo, parou tudo de uma certa forma. Eu estou com o CNA super movimentando, CVC a gente faz uma coisa ali, mas a coisa está mais morna, você sabe. Mas eu estou muito motivado. E isso que você falou do básico bem feito, hoje eu trouxe uma frase que é do comandante Rolim, que foi o fundador da TAM, Transportes Aéreos Marília, que hoje compõe a Latam. E o comandante Rolim, ele falava assim, em busca do ótimo, não se faz o bom. Então é o seguinte, você fica sempre querendo mais e não entrega o produto bom já. Então, se você tiver uma coisa bem feita, implementa essa coisa bem feita. Depois você melhora ela. Mas você tem que começar a dar capilaridade e ganhar escala, como disse o Henrique aqui na nossa primeira live, com digital, e ganhar escala com a conversa, com o relacionamento, com a retransformação, mas você tem que começar fazendo e entregando. Se a gente só ficar planejando e não executar, não adianta. Na hora de executar, a gente vai ver que o nosso planejamento vai ter que mudar um pouco, porque a execução vai nos mostrar outros caminhos também. Então, planejar é essencial. Parabéns aí, inclusive. A gente também está fazendo isso muito aqui. Eu acho que essa parada é uma oportunidade de fazer essa gestão, de fazer a organização. Gente, vamos ver o que tinha em excesso, vamos ver o que estava demais, vamos juntar aqui e ver os nossos potenciais, as nossas capacidades e o que a gente consegue transformar. E Edson, assim, estamos chegando nos nossos 2 últimos minutos. Eu acho que esse é um momento de muita ajuda mútua. Perfeito. Dos anunciantes, dos veículos, das agências, das pessoas. É um momento por isso que eu falo da retransformação. Nós vamos pegar o digital, vamos pegar o físico, vamos pegar o nosso sentimento, as nossas necessidades e vamos colocar tudo isso para todo mundo crescer num ganha-ganha, sabe? Eu acho que é por aí. Eu queria, já que você não vai dar para você responder tudo, eu vou ter que agendar uma outra live com você. É muito conteúdo. Faltou várias perguntas para eu te fazer, tem muita coisa para você contar para a gente. Tá? Mas eu avalizo que o modelo que vocês estão conduzindo aí no Grupo Cidade de Comunicação dá prazer de fazer negócio com vocês, de levar a comunicação, as empresas, as marcas até vocês. E pela maneira como vocês estão enxergando tudo isso, sabe? A questão que eu sempre falei, que eu sempre achei muito difícil nos meios de comunicação, que é realmente, de fato, haver aquela palavra parceria. Olha, o que você falou... Perfeito. Primeiro, eu agradeço as palavras, mas esse elogio eu o estendo ao time. Eu estendo principalmente a figura dos acionistas,
Na presidência nós temos aqui o Miguel Filho, que é um rapaz jovem, cheio de ideias. Ele veio aqui agora há pouco trabalhando para um lado para o outro. Ele vem aqui de segunda a domingo. O que é que eu tenho para dizer? Chegou o momento da gente mudar. Chegou o momento que nós estávamos precisando. Eu vou usar uma expressão do Murilo Gano.